Olá a todos vocês que estão acompanhando as plataformas digitais do Estadão para entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nos próximos dias vamos conversar com 6 candidatos com melhor colocação nas pesquisas de intenção de voto durante 40 minutos para que possam falar de suas propostas e dos problemas da cidade de São Paulo. Para essa sabatina eu conto também com a presença do Marcelo Godoy, repórter especial aqui do Estadão na política, e o primeiro candidato a ser entrevistado é o candidato Pablo Marçal do PRTB. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado e vamos lá. Candidato, eu quero começar, a gente vai falar muito de propostas aqui, mas eu queria começar com uma pergunta sobre política, sobre o cenário atual da eleição em São Paulo. Saiu hoje uma pesquisa do Instituto Atlas que mostra o senhor com 24,4%, enquanto Guilherme Boulos tem 28% e o candidato Ricardo Nunes tem 20%. O senhor tem falado de vencer a eleição no primeiro turno. Como é que o senhor avalia essa pesquisa que mostra o senhor ali no limite do empate técnico com Boulos e um pouquinho à frente, aí, considerando a margem de Ricardo Nunes? A pesquisa que eu estou acompanhando que faz mais sentido é a que acertou a do governador Tarcísio, que é a Veritá. Na Veritá eu estou com 30%. O mesmo Boulos deve estar com 25%, alguma coisa assim. Em outras pesquisas o Boulos está com 21%, mas o que interessa, na verdade, é que a minha entrada, eu entrei com 5%, subi para 10%, depois 11%, 14%, 16%, 18%, 21%, 24%, 26%, 29% e 30%. Mas o senhor não viu a diminuição do ritmo de crescimento? Mas é normal, né? Você está subindo e se eu continuar subindo de forma exponencial, eu ia estar com 200% já. Então agora é a hora de virar voto, de conquistar. Agora, né, depois da exposição e muita gente, esse consórcio comunista do Brasil me atacando, que é o Nunes, com PMDB e companhia, o PSB, juntaram os 4 contra mim, é normal que essa subida agora vai ser a conta-gota, normal. Agora, você vai na rua, é um pouquinho diferente, você vai ver que a pesquisa é diferente, eu tenho minhas trackings, eu sinto a vergonha de ver uma pesquisa dessa e aqui, você que é eleitor, eu tenho que te contar o segredo das pesquisas. Alguém paga por elas. Pesquisas quali, que trazem mais detalhamento, elas custam milhões. E esses partidos políticos usam seus fundos, eu não tenho fundo eleitoral, não tenho padrinho político, não tenho tempo de TV, não tenho tempo de rádio e até as redes sociais que eu tinha eles tomaram. E mesmo assim eu continuo em primeiro, de 10 pesquisas, 8 eu estou na frente. Essa avaliação que o senhor faz, então? A avaliação é muito simples. O astronauta não ganhava eleição para Senado, o França estava na frente e da noite para o dia a pesquisa que falava que ele estava 14 pontos na frente, ele amanheceu senador da República. Ou seja, não confie nas pesquisas, a pesquisa você tem que checar é o povo. Candidato, o próximo, eu queria fazer uma pergunta sobre gestão, né? Porque o próximo prefeito vai preparar a elaboração do novo plano diretor, né? Que deve ser apresentado agora. E eu queria saber do senhor se o senhor pretende manter os eixos de estruturação da transformação urbana, né? Do plano diretor atual, como eles estão, ou o senhor pretende fazer alguma modificação nesses eixos? O plano diretor ele é revisitado a cada 10 anos. Sim. Então foi 2014 e 2024 agora. Como eu quero construir um símbolo para o Brasil aqui em São Paulo, inclusive melhorando a vida das pessoas na Zona Sul, ali próximo de Interlagos, eu quero construir o maior prédio do mundo aqui, de 1 quilômetro de altura, que é alguns metros a mais que o prédio que tem hoje em Dubai. A nossa cidade ela não foi planejada com subúrbios e grandes avenidas, então a gente não pode trazer para o centro expandido essa questão de verticalização como alguns pretendem. Eu quero fazer o inverso. O senhor vai mudar então os eixos? Vamos, eu não, vamos. Junto com a Câmara, vou conquistar a Câmara para isso, porque a gente quer gerar 2 milhões de empregos nas periferias, né? Que aqui é o grande problema da cidade de São Paulo, que já vai resolver problemas de poluição, lentidão de trânsito, que é mobilidade, vai resolver problemas de segurança pública, ter emprego. Vão ser 2 milhões de empregos até o final do meu mandato de 1.460 dias e para isso eu preciso verticalizar as periferias. Primeiro, né, quando eu falo periferia, favela precisa de ter liberação fundiária, precisa de desfavelizar primeiro, né? Não é verticalizar ali não, é nas periferias, ou seja, a cidade de São Paulo concentrou muito no eixo expandido, agora a gente precisa de inverter esse circuito para o lado de fora. Para as divisas, porque a cidade de São Paulo, respondendo e terminando a resposta, ela está rodeada de 38 cidades. É uma metrópole poderosa e a gente precisa de investir nessas capilaridades onde você vai ter emprego aí próximo da sua casa, vai melhorar a sua qualidade de vida e você vai gostar muito disso. Agora, candidato, o plano de governo do senhor fala em aumentar o número de subprefeituras de 32 para 96, né? Ou seja, seria a criação também de vários cargos em comissão de subprefeitos, são os cargos que os vereadores costumam utilizar, inclusive, para os seus
os seus cargos políticos, né? Fora os assessores dessas secretarias e tudo. Parece uma proposta de aumentar o tamanho do Estado, não diminuir, uma proposta mais à esquerda. Ao contrário, tem muito prédio, a gente vai diminuir a quantidade de prédios e vai ter economia física. Nós vamos investir em tecnologia para ter esse 156 na mão de verdade e usar isso, mas o que a gente precisa é que a pessoa saiba onde a prefeitura está. Às vezes a pessoa precisa de um cadastro, ela vai num prédio. Ela precisa de pegar um outro serviço, ela vai em outro. Nós vamos unificar isso. A Prefeitura de São Paulo hoje tem 40 mil imóveis. É Sim, mas eu digo em termos de cargos, né? O senhor vai Sim, criar mas vai ter menos. Vai ter menos. Não, vai ter uma reforma. 32 para 96. Fora os assessores. De 32 para 96 são pontos de atendimento. Por que isso? Então seria eu não vou replicar a administração do Ricardo Nunes, que ela não funciona, ela é inchada. Nós vamos equalizar isso. E o que eu estou falando sobre economia é que, aumentando esses pontos, nós vamos diminuir os aluguéis que tem em prédios, nós vamos pegar prédios da prefeitura e colocar em um prédio só. Hoje você pega várias secretarias, cada uma tem um prédio. A gente vai unificar isso, ou seja, uma subsecretaria hoje às vezes está em 10, 15 prédios, já está em um só. Isso é economia. E aí a gente vai transicionar isso para tecnologia. Vai criar uma outra subprefeitura. Nós vamos criar as 96, você que está assistindo, são 472 bairros, mais de 1.000 favelas em São Paulo. São 96 distritos. O que eu quero é o que você quer também. Quer ter uma subprefeitura próxima da sua casa. E essa subprefeitura, inclusive, vai ter um negócio chamado GDB, que é o gestor de bairro. Gestor de bairro de 100 quadras, de 10 quadras e de uma quadra, e nós vamos colocar essa subprefeitura. Você vai ver aí os comerciantes, os moradores, os trabalhadores, todo mundo vinculado. E vai ter uma figura de zeladoria na cidade, assim como tem nos Estados Unidos, que não vai ficar precisando de empreiteira para ficar consertando coisa depois que estraga um ano depois. Eles vão fazer a prevenção disso. Quebrou a calçada? Vai arrumar. A gente tem um problema hoje na cidade de São Paulo, que são mais de 30 milhões de metros quadrados precisando de fazer calçada. E aí, olha o impacto disso. Você pensa, mas isso aí é o problema do dono do imóvel, né? Esse problema é de todo mundo, porque 30% hoje das entradas nas UPAs é de quê? Acidente por problema de calçado. Sim. A gente vai tratar de zeladoria, candidato, mas eu queria, em relação a essas mudanças que o senhor vê dentro da máquina, uma delas, o que o senhor fala, está ligado com a questão das escolas. O plano de governo do senhor diz o seguinte, abre aspas, agrupar as escolas de acordo com as informações reunidas e elaborar um plano conjunto com as instituições de ensino e seus profissionais para resolvê-las. Eu gostaria de saber do senhor o que significa agrupar as escolas, porque isso pode ter impacto no dia a dia da senhora, que vai levar o filho dela na escola, ou seja, vai diminuir o número de escolas, vai mudar a escola dele, de bairro. Nós vamos transformar a escola pública de São Paulo numa escola olímpica. E eu digo por quê. Mas o agrupar. O agrupar escolas. O agrupar é o seguinte, a máquina ela é muito grande e ela está ineficiente, a gente gasta 25 bilhões, salvo engano, no próximo ano a gente vai investir, né? Ou melhor, se for com a estrutura administrativa de hoje, é gasto. A gente vai investir, vai chegar quase em 30 bi ano que vem. O que acontece? Se a gente não criar eficiência nessa administração pública, o seu filho só está com ocupação. Então, a grande verdade desse agrupamento é que a gente vai ensinar algumas coisas e o começo disso não é implementar em todas as escolas de uma vez. Então, nós vamos começar a ensinar coisas que deveriam ser ensinadas há décadas para os brasileiros, mas vai começar por São Paulo. Inteligência emocional, socioemocional, empresarização, tecnologias do futuro, empregos do futuro e educação financeira. O que é a nossa pretensão? A gente não consegue montar, se não for para o agrupamento, a gente não consegue montar a escola olímpica de uma vez só. Então nós vamos agrupar numa região, nós vamos começar a testar o modelo. Só para você ter uma noção, um centro olímpico custa de 1 milhão, dependendo do lugar, 1,5 milhão de reais. A gente quer colocar isso em todas as escolas e em todas as periferias. Por quê? O esporte, ele molda caráter. Eu sou esportista, eu sou triatleta e eu posso garantir para você o seguinte, que quem é das artes marciais não briga, a pessoa luta, ou seja, ela muda a mente dela. Das 80 mil pessoas que tem na situação de rua, o que você vai ver? Você vai ver que não tem esportista na rua. Então nós vamos ensinar para o seu filho que ele pode ter o próprio negócio. O Brasil hoje não tem esse modelo. Inclusive quem faz faculdade de administração não aprende a mexer com empresa, ele aprende a ser supervisor de uma empresa, um gerente no máximo. Nós vamos ensinar isso para o seu filho. E é isso que nós vamos fazer na escola. Eu vim de escola pública, sou filho de faxineiro, filho de faxineira, filho de funcionário público. E eu posso falar uma coisa para você. Nós não aprendemos a prosperar. E no governo de São Paulo, da cidade de São Paulo, o seu filho vai aprender. O senhor fala em criar programas com prêmios para os professores por desempenho, né? O senhor já tem ideia de como é que vai ser esse prêmio? Qual o valor? Qual a meta, né, a ser atingida? Se vai estar
atrelada de alguma forma ao IDEB? Ó, nós vamos recuperar o número 1 em 4 anos, em 1.460 dias. Nós vamos voltar para o primeiro lugar no IDEB. São Paulo não faz sentido nenhum, São Paulo não está em primeiro, perdendo para estados como Goiás, Paraná, Santa Catarina. Não faz sentido nenhum a gente perder isso. Então nós vamos recuperar isso. No ensino, hoje, só 38% das crianças estão terminando a fase de alfabetização alfabetizadas. Ou seja, o Bananinha não está dando conta de fazer isso. Inclusive, esse relógio que eu estou usando aqui é de um garoto chamado Theo, lá do Jardim Rosana, e ele me deu esse relógio, e eu prometi para ele que ia ser o governo das crianças e dos mais pobres. Theo, estou aqui com o seu relógio. Mas o prêmio, o senhor tem o valor do prêmio? É o seguinte, quando você tem um plano, e aqui fica claro para todo mundo de São Paulo, o plano é para ser votado e depois nós vamos para a parte de projeto. O que é a diferença de plano e projeto? São 10 planos de governo. Nós estamos viabilizando quem vai tocar esse plano, o time que vai tocar esse plano. Ganhamos a eleição, nós vamos fazer o projeto, aí de acordo com o caixa. A gente vai ter que gerar economia para gerar isso. Agora, qual que é a intenção? Vou te responder a pergunta. Está vinculado ao presenteísmo, ao crescimento da nota dessas escolas. E a gente vai fazer isso. Para você ter uma ideia, de novo, nos Estados Unidos, o valor do IPTU do imóvel está vinculado à nota da escola. Só para você ter uma noção. É o estilo, né? Não chama IPTU lá. O valor dos imóveis fica vinculado à nota da escola. Esse é o modelo de gestão que eu quero fazer na Escola Pública de São Paulo. É fazer o quê? Vincular para todo mundo dar tanto valor na escola pública que a gente vai ficar todo mundo de olho nessas notas. E aí a gente vai fazer um ranking comparativo dessas escolas e vamos premiar esses professores em relação a isso. Ou seja, o senhor pretende trabalhar mais com premiação do que com a questão da elevação do piso salarial dos professores? Seria mais ou menos isso, só para eu entender? O que a gente precisa é de viabilizar. Eu imagino que esses últimos governos não têm subido a percepção de valor que os professores têm. A gente vai nas duas frentes. Agora, a lógica de premiação imediata vai fazer ele empolgar muito mais. O professor precisa ser honrado. Eu não sou pedagogo, não sou formado nisso, mas eu dou aula, né? Eu sou mentor de milhões de pessoas no Brasil e eu valorizo sua profissão. Eu sou um educador e você pode saber que o próximo prefeito de São Paulo é educador e vai valorizar o que vocês estão fazendo. Na década de 90, todo mundo respeitava o professor e respeitava a polícia. Eu não sei o que aconteceu, que esse esquerdismo, esse comunismo foi alastrando na nossa cabeça. Ninguém respeita mais a autoridade, não respeita a polícia e nem respeita o professor. Os alunos vão respeitar vocês, sim. Vocês podem contar comigo. Sobre saneamento básico, o plano de governo do senhor fala, mostra, claro, o problema que nós temos de saneamento básico e fala até em eventualidade de voluntariado junto ao governo do estado, governo federal e iniciativa privada para resolver esse problema. Sabesp acabou de ser privatizada. A ideia é voluntariado para uma empresa agora privada? Parte, né? Porque o maior cliente da Sabesp, quase 50% do consumo da Sabesp é a Prefeitura de São Paulo, é a cidade de São Paulo. Sim. Eu acredito no Tarcísio, apesar dele estar insistindo em apoiar um defunto, todos os dias ele acorda com a missão de ressuscitar um defunto chamado Bananinha. Eu acredito que ela não foi toda privatizada, né? Tem capital privado agora, porque ela não tinha dinheiro no caixa, acho que foi assertivo. O Estado ele se provou que não dá conta de tocar a si próprio, então precisa da iniciativa privada para dar a celeridade, injeção de capital nisso. Eu acredito que o Tarcísio... Sim, mas o voluntariado faz sentido? Voluntariado, claro, a gente tem mais de 1000 mananciais. Quando eu falo de voluntariado é para ajudar a limpar os rios. Não faz sentido. A gente tem que colocar a política pública de voluntariado e mutirão, que é o que vai resolver. Mas eu digo, não é uma obrigação da empresa? Não, a empresa vai cumprir, só que o povo é o maior detentor e o maior interesse é do povo de resolver. Então, a gente vai trazer. A obrigação do prefeito, por exemplo, zerar a fila de exame de 447 mil. Não tem como, eu vou ter que trazer gente de fora, vou ter que fazer hospital provisório, vou ter que fazer convênio com hospitais particulares. Ou seja, esse modelo de mutirão, que é o que eu estou propondo, e você votando aí no dia da vingança, dia 6 de outubro, do número 28, nós vamos trabalhar muito forte com isso. Candidato, para ficar também na questão do ambiente, né? O programa do senhor diz que os senhores se comprometem em limpar definitivamente o Tietê. Uma proposta que São Paulo escuta há menos 40 anos ou mais, né? O senhor diz que implementando tecnologias, né, para o tratamento das águas. O problema é que a bacia do Tietê, do Alto Tietê, ela é composta por 16 municípios. E é por isso que essa tarefa da limpeza do Tietê normalmente fica a cargo do governo do estado. Qual que seria para o senhor o papel da prefeitura, então? Que o senhor deixasse mais claro para o leitor e para o eleitor. O prefeito mal intencionado, igual Boulos, entrando, não vai limpar nunca. O que está aí já sabe que não vai limpar também porque não limpou. Estão fazendo 10 anos. A Sabesp, eu já falei, quase 50% do consumo, da renda que essa empresa gera é a cidade de São Paulo. Então, se eu não trabalhar de forma bem intencionada com o governador, isso aqui não vai fazer nunca. Então, é meu interesse particular. Eu lembro de uma vez que eu fui comprar uma fazenda e eu perguntei, qual que é o rio que passa atrás? Você precisa saber disso.
E aí alguém me escondeu isso, eu cheguei no lugar, era o Tietê. Eu falei, nem de graça eu quero. Por quê? Porque um rio desse, se ninguém respeita ele, o que eu quero uma fazenda dessa? Vou te explicar. O rio Tietê tem 1.000 quilômetros. A vazão dele é uma baixa vazão. E é um rio que é limpo numa ponta e é limpo na outra. Mas quando passa nessas cidades, e principalmente na cidade de São Paulo, vira o maior esgoto a céu aberto. Então tem que ter política pública de quê? De limpar os mananciais, de fazer tratamento do esgoto dentro da cidade, que a gente não tem esse tratamento. E essa universalização do saneamento básico garante isso. E essa tacada do Tarcísio, eu acredito pela primeira vez que agora tem como fazer. Qual o papel da prefeitura? Porque apoiar, criar esses mutirões, limpar esses mananciais, porque nós estamos descarregando toneladas de lixo dentro do Tietê. Se eu, como prefeito, com política pública, evitar que isso seja jogado, eu já contribuí com a minha parte. A minha parte é de 12 milhões de pessoas dentro da cidade. Agora vamos falar de outra área que também há dois ou mais entes trabalhando juntos com ela, que é a questão da segurança pública. O plano de governo do senhor falava em triplicar o efetivo da guarda. Sim. Recentemente o senhor já disse que talvez não consiga triplicar. Talvez não. Eu fui para El Salvador, tive com o ministro da Justiça, o Gustavo, e ele me deu uma aula de como combater a criminalidade. E eu ouvi na Guarda Municipal, ouvi na Polícia Militar, né, algumas pessoas da polícia, eu percebi o seguinte: a gente investir nesse mesmo... Hoje a gente tem 7.000 guardas e nós vamos chamar todo mundo que está aprovado em concurso. Se eu aumento essa guarda desse tanto, eu não consigo valorizar os salários deles. Por quê? Porque vai aumentar. 700 milhões só a folha atual. Sim, a gente consegue, a gente é rico, não precisa preocupar com isso não. Só quando eu chegar na prefeitura, no 1º de janeiro, eu vou mandar revisar todos os contratos e gerar uma economia que você nem imagina. Calma. Tirando a companheirada, esse bando de corrupto, fica tranquilo, vai sobrar dinheiro. O que eu decidi lá, ouvi no Gustavo, e é uma política que eu vou seguir aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos aumentar a operação delegada. Quanto mais economia a gente tiver no estado, a gente vai aumentar isso, porque tem no plano de governo aí um anticrime. O que é um anticrime? Nós vamos fazer um jejum em janeiro de crime e a gente vai fechar as entradas dessa cidade. Vamos fazer isso com operação delegada, vou estender isso para a Polícia Civil. E, inclusive, se não tiver, eu duvido, né, mas vai ter, para você entender que a operação delegada é um convênio com o governo do estado, onde o policial militar já vem com a sua farda, já vem com a sua arma, e ele pode atuar imediatamente, porque ele já é treinado, ele tem tirocínio. Sim. Isso já acontece hoje. E nós vamos aumentar. Aumentar em quanto? E não acontece com a Polícia Civil. Mas em quanto? De acordo com a disponibilidade de caixa. A gente vai aumentando progressivamente. Existe uma questão que é também, o senhor deve saber disso, que é a questão do, vamos dizer assim, do efetivo e de como você distribui esse efetivo pelos turnos de trabalho. Há um limite, ou seja, aumentar o policiamento com o atual efetivo... É um limite por área, né? A gente vai aumentar as áreas, são 96 distritos. E você que está preocupado com a segurança pública, que é o número 1 item de maior problema nessa cidade. O distrito mais perigoso hoje é o distrito de Pinheiros. Nós vamos começar por ele, expandindo até o último. Até o último aí, em São Mateus, onde tiver, nós vamos levar esse policiamento. E vai ser como a progressão disso? Fechando a resposta. Progressão vai ser de acordo com a disponibilidade de caixa e o convênio que a gente tem. Agora, a gente pode reformar isso. Inclusive a Polícia Civil saiba, nós vamos estender para vocês também. Caso, eu duvido que não tenha interesse, né, dos policiais, que eles preferem trabalhar dessa forma, nós vamos aumentar o valor. De novo, nós vamos gerar economia no Estado para fazer essa progressão. Não são funções distintas? Quando o senhor fala da Polícia Civil, a Polícia Civil mas trabalha depois do crime. Então, só que eles têm tirocínio. Por que eu vou abrir para eles? Só que eles podem fazer a parte investigativa também e podem, nesse anticrime, se a gente não usar todas as nossas forças, inclusive vou convidar o presidente, o atual mandatário da presidência da República, para a gente combater o crime aqui nessa cidade, que é o item número 1 da cidade, e pode contar com o xerife aqui que eu vou resolver isso. O senhor, quando fala vai convocar o atual mandatário, você está falando do Lula, o senhor considera que então vai ter uma boa relação, espera ter uma boa relação com ele? Olha, a questão de relação vai depender dele, porque eu sou republicano. O que é republicano? Eu sou uma pessoa que na hora que acabar a eleição, a gente precisa governar. Se ele vier a São Paulo, o senhor vai receber? Claro, ele é presidente do Brasil. Eu não estou contra ele, não. Eu luto para que ele faça as coisas certas, que ele diminua o imposto como o Bolsonaro diminuiu, que ele seja um cara que não gaste tanto dinheiro igual está gastando, que ele não interfira no Banco Central. Eu estou a favor, eu quero que ele dê certo. Eu sou brasileiro. Lula, eu torço para que você dê certo e vou te receber aqui na cidade de São Paulo com maior tranquilidade e vou precisar da sua ajuda aqui para a gente governar. A gente vai voltar a falar de propostas, mas aproveitando já que a gente estava falando sobre Lula, eu queria falar sobre a relação do senhor com o Bolsonaro, né? O senhor, né, tem um público mais ou menos parecido com o dele em alguns aspectos, né? O eleitorado, quando a gente vê o eleitorado que votou nele, metade do eleitorado dele está com o senhor, mas
nos últimos dias ele soltou ali um vídeo nas redes, reclamando do senhor no 8 de janeiro, falando que o senhor foi... 8 de janeiro? Desculpa, no 8 de janeiro eu estava nos Estados Unidos e ele também. No 7 de setembro. Nós dois estávamos nos Estados Unidos, na mesma cidade. Reclamou do senhor no dia 7 de setembro? Não reclamou não. Reclamou. O que ele falou? Ele disse que o senhor foi um traidor, que o senhor ele não falou chegou isso, no final, sim, o vídeo que ele traidor? Ele falou sim, isso? No vídeo que, Caramba. É um vídeo que ele compartilhou. Ele verbalizou? Não é ele falando, ele compartilhou. Isso aí é fofoca então. O senhor considera ele que compartilhou ele aonde? Compartilhou no WhatsApp. Você viu? Com aliados dele. E você viu no Sim. WhatsApp? Caramba, isso é fofoca, irmão. Você acha que ele não faria isso? Isso é fofoca. E Compartilhou no aquela- WhatsApp, você